Notícias que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. Falamos agora com o Padre Fernando Sampaio sobre a assistência espiritual e religiosa hospitalar. Muito boa tarde, Padre Fernando. Muito obrigado por estar neste programa. Temos abordado esta urgência de integrar a assistência espiritual e religiosa em meio hospitalar, sobretudo pedindo-a pelo próprio doente. Há aqui também uma temática que liga muitas vezes a doença a um castigo de Deus. Tem algum fundamento bíblico este conceito que pode percorrer ainda muitas mentalidades? Efetivamente, essa associação parece surgir também da Bíblia. Nos textos mais antigos da Bíblia parece surgir a ideia de que o pecado conduz ao sofrimento. Aliás, basta pegar no Gênesis, Adão e Eva. E há uns textos mais recentes que dizem que, pois, os nossos pais pecaram e nós sofremos até à terceira, quarta geração, não é? Essa ideia que é o princípio, é chamado o princípio da retribuição. É quase como quando nós vamos na estrada e ultrapassamos o limite e apanhamos um radar. Automaticamente vem a multa, não é? Aqui também o pecado automaticamente parece levar, conduzir ao próprio sofrimento. Isto, porém, e de facto isto está presente na Bíblia, isto tem a ver com o fundo da humanidade. É algo que vem e que está presente ainda hoje, é muito daquilo que as pessoas dizem sobre quando buscam a causa, o porquê do sofrimento e dizem porque é que Deus me castiga assim, ainda está presente. Portanto, esse é o princípio da retribuição. Porém, o pensamento bíblico é um pensamento progressivo. E, por exemplo, Jó contesta esta ideia. Os amigos que o vão visitar quando ele está doente, leproso, no meio do monte, numa caverna, eles dizem, mas tu deves ter pecado. E ele dizia continuamente, eu estou inocente. O Jó contesta isto. E o próprio Jesus contesta isto. Inaugura-se aí uma nova abordagem no tema do sofrimento. Exatamente. Porquê? Porque se percebeu, sobretudo com o Jó e sobretudo com a literatura desse tempo, que esta ideia da retribuição já não funcionava. Porque se o justo adoece, se o justo sem sofrimento, ele que é fiel a Deus, e existe outras pessoas que não são fiéis a Deus e não sofrem, então porquê é isto? Ou seja, o princípio da retribuição de facto não ajudava a compreender, porque isso são formas de compreensão do sofrimento. Aí surge, por exemplo, a literatura bíblica, da sapiencial, que nos traz um outro princípio. Passa do princípio da retribuição para um princípio pedagógico. Assim como um pai quer corrigir o seu filho e o castiga, assim também, então, os sofrimentos de Deus são uma espécie de correção que Deus faz, ou uma espécie de chamada de atenção que Deus faz, para que o homem se corrija, para que aquela pessoa se corrija. Mas então nós podemos perguntar, se Deus corrige alguém através do sofrimento, nós podemos perguntar, uma criança precisa de ser corrigida quando tem cancro, quando nasce com cancro? Não faz sentido. Assim como no princípio da retribuição não faz sentido, por exemplo, porquê o sofrimento das crianças? O que é que elas fizeram de mal? Porquê o sofrimento, então? O sofrimento tem a ver, sim, com a nossa condição frágil, humana, precária. O sofrimento tem a ver com isso, que nós somos enfermáveis. O próprio Jesus, neste sentido, ele não fala sobre o sofrimento, Jesus. Ele age em relação ao sofrimento. E o próprio Jesus, por exemplo, no Evangelho de São João, quando os discípulos encontram um cego de nascença, capítulo 9, versículo 3, os discípulos perguntam, quem é que pecou? Foi ele ou os pais para que nascesse cego? E Jesus responde, nem pecou ele, nem pecaram os pais. Mas nele se vai realizar a glória de Deus e cura-o. Se nós podemos pôr a pergunta, se o sofrimento fosse castigo e vontade de Deus, será que Jesus curava os doentes? Logicamente não. Temos muitos relatos dos doentes procurarem a cura junto de Jesus. Exatamente. Ou seja, aí a fé é fonte de cura. Senhor, se quiseres podes curar-me. Quero que se faça segundo a tua fé. Vai ser curado. É aquilo que Jesus faz. Porquê? E se isto acontece, diz em determinada passagem do Evangelho, é porque a presença de Deus, o Rei de Deus está no meio de vós. Ou seja, a fé, a saúde, a salvação, são termos que se juntam na atuação do próprio Jesus. E, desse sentido, aquilo que é a atitude de Jesus face ao sofrimento tem três aspectos. Primeiro,
não procura nunca o sofrimento. Segundo, procura vencer o sofrimento que é possível vencer. Em terceiro, faça ao sofrimento inevitável, dá-lhe um sentido novo, dando-se a si próprio e dando a sua própria vida. Não tendo Jesus por perto, ou pelo menos fisicamente, de que forma é que esse pedido da cura hoje pode acontecer? Este pedido da cura hoje, ele acontece nos próprios hospitais, com os serviços dos profissionais. De alguma forma, aquilo que Jesus diz aos doentes, ide e curai os doentes. E isto acontece hoje com os hospitais que temos. No fundo, os profissionais da saúde são uma bênção de Deus para nós, são presença de Deus para nós. E, sobretudo, quando fazem aquilo que fazem com o seu profissionalismo, com amor ao outro, exatamente isso é presença salvadora e libertadora de Deus, curadora de Deus, nas suas mãos e em tudo aquilo que eles realizam. E, evidentemente, nos próprios hospitais existe também uma outra coisa, que é a presença da assistência espiritual e religiosa, que completa tudo aquilo que os profissionais fazem. Com algum papel específico? Da assistência espiritual e religiosa tem a ver exatamente com as necessidades espirituais e religiosas do próprio doente. Nós somos um todo e não é só o nosso corpo que precisa de ser cuidado. É também a nossa alma que precisa de ser cuidada, para que o bem-estar interior, a paz interior, a reconciliação interior se realize em nós e não apenas nós lutemos pela saúde física, mas que a saúde seja um todo global em cada um de nós, físico, psíquico e espiritual. E nesse sentido, criamos ou recriamos aquilo que é a nossa unidade. No enquadramento legal atual que tem essa assistência religiosa e espiritual em meio hospitalar, que atitude é preciso ter, que procedimentos é preciso levar por diante para que ela seja incluída, de facto, nos cuidados de saúde? É necessário incrementar, de facto, o Decreto-Lei 253/2009, para dar... Os doentes têm direito à assistência espiritual religiosa. A presença das igrejas ou da igreja no hospital não é o direito das igrejas, mas é um direito do doente a ter assistência espiritual religiosa. Porquê? Porque mesmo sob o ponto de vista científico, e é abundante hoje a literatura científica, que reconhece como fonte de bem-estar e fonte de saúde, inclusivamente fonte de recuperação na própria saúde, que pode ter até efeitos económicos, a questão da vivência espiritual religiosa. E, portanto, e ao reconhecê-lo, a própria lei o reconhece, isso deve ser integrado nos cuidados e pertence aos próprios cuidados hospitalares. Não há cuidados integrais se não tem em conta as dimensões espiritual e religiosa. Nesse sentido, a lei prevê, para que a liberdade seja garantida, que seja o próprio doente a pedir a assistência espiritual religiosa, que seja ele a solicitar. Quando o deve fazer? A melhor altura para o fazer, até para aproveitar. E todo esse tempo, como um tempo também de vida espiritual, deve o fazer quando é internado. Deve pedir aos enfermeiros, que é melhor, enfim, o melhor caminho para aceder. E os enfermeiros depois transmitem à capelania, ao Serviço de Assistência Espiritual Religiosa, esse pedido. Encaminham para o responsável da respectiva confissão religiosa. E depois é encaminhado para a respectiva confissão religiosa. Porque cada doente é que tem direito, e isto deve ser uma questão de liberdade, e profunda de liberdade aqui, na vivência espiritual religiosa de cada doente. São rotinas que vão entrando no cotidiano hospitalar? Eu penso que elas estão a entrar no são rotinas que levam tempo, porque os nossos hábitos eram outros. Mas eu dou-me a impressão que isto são rotinas que os nossos próprios cristãos necessitam de incrementar dentro de si próprios. Porque, geralmente, os nossos cristãos aquilo que fazem é chegar ao hospital e ficarem à espera. Eu não sabia. Eu não sabia que havia capelão, eu não sabia que havia capela, eu não sabia que havia serviço religioso. Parece que perdem essa sabedoria, essa noção, quando entram no hospital. E, portanto, o próprio cristão deve chegar ao hospital e deve pedir. Isso é o que diz a lei. Não é já agora, não é o capelão que se abeira de todos os doentes. O capelão pode visitar os doentes. Se os doentes consentirem. Mas, novamente, temos o consentimento do doente. Porque isto parte do próprio doente. E é o próprio doente que tem as suas necessidades espirituais e ele deve as dizer, para que possam ser satisfeitas. E se o doente se cala, por exemplo, quando tem uma dor, o enfermeiro não pode dar uma injeção, ou não pode dar uma pastilha para a dor. Se o doente se cala nas suas necessidades religiosas, também não podem ser satisfeitas, não é?
Ora, aí está, um novo procedimento, novos hábitos também nesse ambiente. E que nós continuaremos aqui a apresentar, nomeadamente 2 ou 3 dias voltamos a encontrar-nos para explicar esse decreto-lei que está na base do enquadramento normativo.